Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar da Paraíba, concurso 2018. Vamos lá, como sempre, a resolução de mais uma questão, então acompanha comigo a leitura. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente o que equivale ao conceito básico do que seja URL, Uniform Research Locator. Letra A, site virtual. Letra B, endereço virtual. Letra C, memória virtual. Letra D, processador virtual. E letra E, arquivo virtual. Bem, pessoal, para entender exatamente qual a resposta correta, o significado do termo URL, quando a gente for fazer uma tradução para o português, significa localizador de recursos uniformes, Uniform Research Locator, como a questão indicou. E nada mais é do que a designação dos endereços dos recursos que utilizamos na internet. Mas quando eu digo endereço dos recursos, há que se diferenciar do IP, que é o endereço que identifica os próprios computadores e dispositivos conectados na internet. O URL é o endereço dos recursos, como por exemplo, observa essa imagem. Quando nós dizemos que o URL é o localizador de recursos uniformes, que é o endereço dos recursos usados na internet, um bom exemplo seria http://www.umaempresaqualquer.com.br. Isso é uma URL. Por quê? Porque é o endereço de um recurso, nesse caso de uma página da web, de um site. Mas essa URL pode ser o endereço não só de uma página da web, é dos recursos que usamos da internet, desde o protocolo, nesse caso ali o HTTP, passando pelo domínio, no caso ali umaempresa.com.br, indo também para a subdivisão de subdiretórios, como poderia ter uma empresa qualquer.com.br /aulas/concurso.pdf. Tudo isso seria a URL para acessar aquele arquivo PDF. Portanto, o URL é o endereço dos diversos recursos que encontramos e que procuramos na internet, ok? Bem, quando se estuda a URL, eu sempre peço para que os meus alunos também entendam o significado de DNS, que é o Sistema de Nome de Domínios ou ainda o Servidor de Nome de Domínios. E por que entender também DNS? Porque DNS é o sistema que vamos utilizar para converter os nomes de domínios em formatos de URL em endereços de IP, para que seja possível localizar em que servidor, quer dizer, em que computador aquele recurso se encontra armazenado. Vamos fazer um exemplo um pouquinho mais prático. Imaginando que eu tenho uma página da web que está armazenada num determinado servidor, que eu tenho aqui o sistema DNS, o sistema de nome de domínios, e que aqui eu tenho o meu computador. Quando eu desejo acessar uma determinada página da web, eu aqui digitei uma determinada URL, como essa aqui, http://www.google.com.br. Acabei de digitar uma URL, quer dizer, o endereço de um recurso. É necessário converter esta URL em um endereço de IP para localizar exatamente em que servidor aquele recurso se encontra armazenado e então aquele recurso ser transferido para o meu computador cliente. Como é feito isso? Então a URL foi digitada aqui, vai ser convertida pelo DNS, pelo sistema de nome de domínios, em um endereço de IP. E de posse deste endereço de IP, é possível localizar em que servidor essa página se encontra armazenada e então transferir essa página lá do servidor para o computador cliente que a solicitou, que a requisitou. Por isso que quem estuda URL também tem que entender um pouquinho do sistema de nome de domínios, quer dizer, a função do DNS fazendo aí a conversão da URL que o usuário solicitou em um endereço de IP que localiza exatamente em que servidor, em que máquina aquele recurso se encontra armazenado, como a gente acabou de fazer aí na prática, certo? Beleza, agora nós já podemos voltar para a questão para dar uma resposta mais precisa. Assinale das alternativas abaixo, a única que identifica corretamente, o que equivale ao conceito básico do que seja URL. E a resposta aqui, sem dúvida nenhuma, então, a letra B de Brasil, um endereço virtual, porque acabamos de conceber o URL como sendo localizador de recursos uniformes, portanto, o endereço que identifica os recursos ou que localiza os recursos disponíveis na internet, sempre lembrando que precisamos do DNS para converter essa URL em IP, para de fato localizar onde aquele recurso se encontra armazenado, certo? Mais uma questão bem interessante aí na nossa discussão sobre os conceitos de internet e intranet. Ok, pessoal,
Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei aqui, é bem importante. Também se inscreve no nosso canal e ativa o sininho ali para receber notificações de novas aulas, de novas publicações. Espero vocês, como sempre, na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!